Sabe quando você tenta, mas o negócio não vai, não flui? Aí você se pergunta, mas eu sempre fiz dessa maneira, por que agora não tá funcionando? Aí a gente percebe que às vezes no computador, em alguma página que a gente tá olhando, ou até mesmo na vida, às vezes a gente precisa dar um F5. O que é isso? É recarregar a página, é atualizar novamente a página, atualizar as nossas ideias ou até mesmo as nossas crenças. Sabe aquilo que você tem muito forte sobre você, sobre os outros ou sobre o mundo? Aquilo que você acredita com muita convicção? As suas crenças? Então, é importante que você saiba que talvez elas sejam as crenças certas no momento errado. Como assim essas crenças podem estar certas? Naquele momento em que elas foram criadas, que pode ser na sua infância, na sua adolescência ou até mesmo na sua vida adulta, naquele momento em que essas crenças elas foram criadas, elas podiam até se sustentar. Em grande parte elas pareciam muito coerentes e certas. Mas, o que acontece? Elas acabaram por enviesar o seu olhar, a ponto de você, hoje, no presente, descartar novas evidências que poderiam, de repente, contrariar essas crenças. Então, essas crenças, elas podem ter tendenciado o seu olhar, enviesado o seu olhar, a ponto de você descartar as novas evidências que mostram que sim, que hoje essas suas crenças elas estão distorcidas, elas não estão de acordo com a sua realidade hoje. Tem um terapeuta cognitivo, um dos maiores dentro dessa ciência, que considera que os nossos medos, eles são os medos certos no momento errado. O Robert Lee, ele fala no seu livro chamado Livre de Ansiedade, que os nossos medos, muitos deles fazem muito sentido, mas na época em que eles foram construídos. Então ele fala que os transtornos de ansiedade, os medos, eles fazem parte da nossa história evolutiva, mas que hoje eles são desnecessários porque o nosso ambiente ele já é mais seguro. Então aí ele coloca que é o medo certo no momento errado. Da mesma forma as nossas crenças. E o que ele sugere fazer em relação a esses medos ou a nossa ansiedade? Ele diz que a gente precisa modificar esses instintos primitivos de modo que eles se adequem à nossa realidade hoje. Aí vamos fazer um paralelo com as nossas crenças. Gente, o que é crença? Não são crenças religiosas, são crenças de como eu me vejo e de como eu vejo os outros. Então, se eu acho que os homens não são confiáveis, ou se eu acho que as pessoas sempre vão querer tirar proveito de mim, ou se eu acho que eu sou uma incompetente, talvez de início eu nem pense isso. Mas no momento que alguma coisa dá errado, no momento que as coisas parecem fugir um pouquinho do meu controle, as minhas crenças se ativam. Então, muitas vezes quando eu falo de crenças, pode soar pra você que não, eu não tenho esse tipo de crenças, mas quando a gente aprofunda um pouquinho, no momento, tenta avaliar, no momento que você não, que seu humor oscila um pouquinho, que você tá bem, de repente se pega triste, nervoso, ansioso. Vê o que você tá pensando. As nossas crenças elas podem vir muito à tona nesses momentos. Então, o que a gente precisa fazer? Como na tecla F5 no nosso computador, a gente também precisa fazer com a nossa cabeça. Como? A gente precisa descartar aquelas ideias que não se encaixam mais. Ou aprender também a observar as novas evidências. Se eu considero que eu não sou amada, eu provavelmente vou enxergar muitas pessoas que de fato não gostam de mim ou não sentem prazer em estar comigo, mas provavelmente existem pessoas que gostam de estar comigo, que provavelmente até me amem. Então, eu acabo por olhar apenas aquelas pessoas que não me querem ou que provavelmente não gostam de mim. Eu deixo de olhar para todas aquelas pessoas e essas pessoas existem. Então, a gente apertar o F5 é a gente atualizar o nosso software. A gente começar a perceber e acrescentar e incrementar na nossa vida essas novas evidências. A gente não está inventando nenhuma evidência, são evidências reais que a gente vai começar a enxergar elas também. Por quê? Para nossa visão ela tá mais realista. Se eu enxergo apenas um caminho, o meu olhar está enviesado e tendenciado para esse caminho. Eu preciso enxergar, ter uma noção do panorama todo. Quando eu vejo todo o panorama, os meus pensamentos e as minhas crenças estão mais realistas. E isso, gente, pode se aplicar em qualquer área da nossa vida. Se eu acho que eu sou uma pessoa incompetente porque recebi um xingão do meu chefe, ou porque de repente meus filhos não estão me respeitando, eu preciso olhar se de fato é só isso que faz com que uma pessoa seja uma incompetente. Por exemplo, o fato de eu ter conseguido ter um bom desempenho na faculdade, de eu ter tido até hoje um desempenho super bacana no trabalho, isso não me diz nada? Ou de eu ser uma pessoa super ativa e que tem ótimos resultados na minha vida social, na minha vida financeira, isso não conta? Precisa contar. Então a gente precisa pôr na mesa todas essas evidências para, a partir de então, a gente fazer essa avaliação de que eu sou mesmo ou não uma pessoa incompetente.
Então a gente precisa avaliar até que ponto essa minha crença ela é realista se ela tá descartando todo esse outro lado. É justo com você descartar todo esse lado e continuar acreditando como uma verdade absoluta nessas suas crenças? E é isso, gente. A gente precisa aprender a começar a questionar as nossas crenças. Olhar sim para o passado e ver o que de fato confirmava no passado e o que de fato hoje, no presente, confirma as nossas crenças, mas olhar também para as novas evidências do passado e do presente que questionam essas ideias, de modo que a gente perceba que essas provas sim, elas existem. O que a gente precisa fazer é apenas olhar para elas, enxergar elas, trazer elas à tona e atualizar o nosso banco de evidências. Se você tiver muita dificuldade para fazer isso e sentir que precisa de ajuda profissional para fazer isso, eu faço o atendimento online, a orientação psicológica online, eu estou à disposição para você tirar qualquer dúvida. Se você gostou desse vídeo, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, deixa aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Nos vemos no próximo vídeo. Questione as suas crenças e até lá!